Neste vídeo, iremos demonstrar como que a igreja nos seus primeiros séculos comemorava a Páscoa. Se você gosta desse assunto, fique conosco que depois da vinheta voltamos. Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia, Bíblia e Doutrina da Igreja. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para nos dar força ao nosso trabalho. Eu irei compartilhar a tela para que nós possamos ver como que era esta comemoração da Páscoa durante os primeiros séculos da Igreja. Bom, celebração do domingo de Páscoa pelos primeiros cristãos, uma análise teológica e cronológica. Bom, introdução. A celebração do domingo de Páscoa é o coração da nossa fé cristã, pois comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, evento fundante da esperança escatológica e da Igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, a Páscoa não era apenas uma festividade anual, mas o ápice de um ciclo litúrgico que expressava a centralidade do mistério pascal, como é até hoje. Neste artigo, vamos analisar em ordem cronológica como os primeiros cristãos celebravam o domingo de Páscoa, com base nas fontes patrísticas, documentos eclesiásticos e práticas litúrgicas da época. A análise é estruturada para refletir a evolução histórica e teológica da celebração, fundamentada em testemunhos dos pares das igrejas, práticas litúrgicas primitivas e referências magisteriais. As origens. No século I, as origens apostólicas. Nos primeiros anos do cristianismo, a celebração da Páscoa estava profundamente enraizada nas tradições judaicas, especialmente na festa da Páscoa, Passat, significa passagem, Pessach, que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Os primeiros cristãos, muitos dos quais eram judeus convertidos, reinterpretavam a Páscoa à luz da ressurreição de Cristo, o Cordeiro Pascual, 1 Coríntios 5:7. Não há evidências claras de uma liturgia fixa para o domingo de Páscoa no século I, mas os Atos dos Apóstolos e as epístolas paulinas sugerem que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Atos 27, 1 Coríntios 16:2, que passou a ser chamado Dia do Senhor, Dominica Dias, para celebrar a Eucaristia em memória da ressurreição. Século II, formalização da Páscoa. No século II, a celebração do domingo de Páscoa começou a se distinguir mais claramente da Páscoa judaica. À medida que o cristianismo se expandia entre os gentios, a data da Páscoa tornou-se objeto de debate conhecido como a controvérsia quartodécima. Algumas comunidades, especialmente na Ásia Menor, celebravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, segundo o calendário lunar judaico, independentemente do dia da semana, enquanto outras, como a Igreja de Roma, insistiam em celebrar no domingo seguinte, ao 14 de Nissan, enfatizando a ressurreição. No século II, continuando no século II, práticas litúrgicas no domingo de Páscoa, jejum preparatório, um jejum rigoroso era observado na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo, culminando na celebração eucarística da Páscoa. A vigília pascual, a noite de sábado para domingo era marcada por uma vigília, com leituras das Escrituras, salmos e orações, culminando na Eucaristia ao amanhecer. Essa prática reflete a expectativa de ressurreição. Batismo. O domingo da Páscoa tornou-se um momento privilegiado para a administração do batismo, simbolizando a participação dos fiéis na morte e ressurreição de Cristo, como lá em Romanos 6, versículos de 3 a 4. Liturgia eucarística. A celebração eucarística era o centro desta festa, com hinos e aclamações que exaltavam a vitória de Cristo. Referências. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, relata a controvérsia entre Policarpo de Esmina, quarto-décimo, e o Papa Aniceto, mostrando a diversidade de práticas, mas também a busca pela unidade. Já no século II era bem parecido com o que é já hoje. Século III, consolidação da vigília pascual. No século III, a celebração do domingo de Páscoa adquiriu maior estrutura litúrgica, especialmente com o desenvolvimento da vigília pascual. Aqui no século I, os escritos do Tertuliano e Hipólito de Roma indicavam que a Páscoa era precedida por um período de preparação, que incluía jejum e oração, quaresma. A vigília pascal tornou-se o elemento central com uma liturgia rica e simbólica.
Século III, continuando. Cronologia da celebração do domingo de Páscoa. Sábado à noite, vigília pascual. Leituras extensas do Antigo Testamento, como a criação, Gênesis 1, o sacrifício de Isaac, Gênesis 22, e a passagem do Mar Vermelho, Êxodo 14, que prefigurava a ressurreição. Cantos de salmos e hinos, como Exultide, embora formalizado mais tarde. Ritos batismais para catecúmenos, com a administração do batismo e da crisma. Celebração eucarística ao amanhecer, marcando a ressurreição. Continuando no século III, um domingo de Páscoa. Missa solene, com hinos pascuais e a proclamação do Evangelho da Ressurreição. Banquetes comunitários, ágapes, que celebravam a alegria da nova vida em Cristo. Pregação sobre o mistério pascual, enfatizando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. As referências. Tradição apostólica de Hipólito de Roma, 215, descreve a vigília pascual, incluindo os ritos batismais e a Eucaristia, que se tornavam normativos em muitas comunidades. Evolução. Século IV. Universalização após o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, ano 325 d.C., foi um marco decisivo para a celebração do domingo de Páscoa. O concílio determinou que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, seguinte ao equinócio da primavera, 21 de março, unificando a data em toda a igreja. Isso resolveu a controvérsia quartodécima e consolidou o domingo como o dia da ressurreição. Continuando no século IV. As práticas litúrgicas. Preparação quaresmal. A quaresma era um período de 40 dias de jejum e penitência. Foi formalizado como preparação para a Páscoa. Vigília pascual. Tornou-se ainda mais poderosa, com a introdução do Círio Pascual, símbolo de Cristo ressuscitado, e a renovação das promessas batismais. Liturgia do domingo de Páscoa. Incluía a programação solene do Evangelho, hinos como Victimum Pasquale, Laudes, atribuído no século V, mas com raízes anteriores, em participação da grande assembleia, especialmente após a legação do cristianismo pelo Edito de Milão no ano 313. Oitava de Páscoa. O período de 8 dias após a Páscoa era celebrado com alegria, com missas diárias e a dispensa do jejum. Referências. Eusébio de Cesareia, em sua Vida de Constantino, livro 3. Relata as decisões de Nicéia sobre a Páscoa. Além disso, as homilias pascuais de São Cirilo de Jerusalém no ano 350. Oferece detalhes sobre a catequese e ritos batismais. Século V. Santo Agostinho desenvolveu a teologia da Páscoa como uma passagem para a nova vida, destacando a unidade entre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele também enfatizou a importância do jejum pré-pascual, como preparação para a celebração. Essa é uma visão geral de como a celebração da Páscoa evoluiu entre os primeiros cristãos. Desde a sua origem até o século V, a Páscoa cristã se desenvolveu a partir da Páscoa judaica, incorporando os elementos litúrgicos e teológicos que tornaram uma das festas mais importantes, a festa mais importante do calendário cristão. A celebração da Vigília Pascual, que começou a ser considerada no século III, incluiu leituras do Antigo Testamento, ritos batismais e a celebração eucarística, ao amanhecer de domingo de Páscoa. Essa prática simbolizava não apenas a ressurreição de Cristo, mas também a nova criação dos fiéis através do batismo. Conclusão. A celebração do domingo de Páscoa, pelos primeiros cristãos, evoluiu de práticas simples realizadas no contexto judaico para uma liturgia rica, estruturada, que expressava a centralidade do mistério pascual. No século I, a Páscoa era celebrada em reuniões eucarísticas dominicais. No século II, a Vigília Pascual e os batismos começaram a se destacar. No século III, a liturgia pascual foi consolidada, e no século IV, a unificação da data e a celebração dos ritos marcaram a universalização da festa. Essa evolução reflete não apenas a adaptação às circunstâncias históricas, mas também a profundidade teológica do mistério da ressurreição, que permanece fundamentado na fé cristã. Aqui estão as referências: Bíblia, Justin Martins, Eusébio de Cesareia, Hipólito de Roma, Concílio de Nicéia, Ciro de Jerusalém, Catecismo da Igreja Católica. Então, desde o primeiro século I até o século V, a Páscoa foi se solidificando, se tornando assim a nossa festa, a mais importante da Igreja. Cristo ressuscitou, aleluia. E mais uma coisa, como vimos, a Igreja, como eles chamam, de Igreja primitiva, desde os tempos apostólicos do século I, sempre foi a Igreja Católica.
E viva Cristo Rei!